Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de review. Esse aqui eu estava devendo já há algum tempo, já tinha a ideia de fazê-lo já há algum tempo e nós vamos fazer hoje o review desse aqui, ó. Deixa eu tentar isso aqui. É o captador Neo D Single Coil da Fishman. Esse é um captador de violão. Ele é um captador magnético. Talvez se você já pesquisou sobre captadores para violão, talvez você já esteja habituado com esse conceito. Existe aí basicamente três sistemas, né, de três ou quatro sistemas de captação de violões. O principal é o sistema de captação piezo. É o que vem aí, acho que em 95% dos violões quando você compra. Ele é uma espécie de palito assim desse tamanho, mais ou menos, que ele é do tamanho do rastilho do violão. Deixa eu ver aqui se dá pra aqui. O rastilho do violão ali, aqui, ele fica abaixo do rastilho, essa pecinha branca, certo? Então, o celular está tocando aqui. Ele fica ali embaixo, é o captador que mais vem nos violões. Uma grande parte dos violões, a grande maioria, vem de fábrica com esse tipo de captação. É uma captação barata, mas ela não é uma captação muito boa, né? A captação piezo, ela geralmente é uma captação, digamos assim, muito artificial, né? Tanto é que, pronto, agora mesmo com esse negócio do coronavírus, a gente tá vendo as lives aí. Ontem eu estava assistindo uma live e dava para ver claramente que a captação era piezo e às vezes é bem incômodo, né? E aí você tem outros tipos de captação. Você tem a captação os captadores de contato, eles são muito usados em violões de nylon. Então geralmente é uma bolinha que você coloca na madeira do violão ali. Deixa eu fazer o vídeo com o violão aparecendo, porque se eu precisar me referir a ele, tá mais fácil. Então ele é uma bolinha que você coloca na parte da madeira ali do violão, mais ou menos aqui, assim, e aí ele capta diretamente a vibração da madeira. O captador piezo ele capta a vibração principalmente do rastilho, e o captador de contato ele pega a vibração da madeira. É muito usado em violões de nylon. Você tem ainda captadores que simulam aquela captação de estúdio, né? A captação com o microfone apontado para a boca do violão, às vezes por dentro do violão. Alguns violões da Fishman, aliás, desculpa, alguns captadores da Fishman são esse sistema, né? Eles vêm com dois captadores, um captador piezo e um microfone que ficaria dentro do tampo do instrumento virado para a boca. Então você teria e junto vem um controle blend, né? Então você consegue mixar entre esses dois sistemas de captação. E nós temos a captação magnética. Enquanto a captação de contato ela é muito mais usada em violões de nylon, a captação magnética ela pode-se dizer, exclusivamente para violões de aço. Por quê? Porque ela capta a partir da vibração do campo magnético gerado pela vibração das cordas, e esse campo magnético ele é muito maior nas cordas de aço, né? Tanto é que você pergunta aos vendedores, serve para violão de aço, de nylon? Eles dizem não, é violão somente de aço. Esse aqui é o captador magnético a Neo D Single Coil da Fishman. A Fishman tem outros captadores magnéticos mais caros, né? Existem alguns captadores magnéticos aí icônicos, como por exemplo o da Seymour Duncan, que é considerado uma referência. Esse aqui, que eu comprei tem alguns meses, ele está num patamar mais intermediário, né? Ele custou R$ 300. Você encontra por aí outros captadores magnéticos de R$ 150, R$ 130, mas o retorno também não vai ser lá essas coisas, né? Esse aqui é um preço intermediário, ele custou R$ 300. Falando um pouco sobre a estrutura dele, tá aqui o captador, ele vem essa chapa aqui e um cabo aqui. Esse cabo aqui acho que tem uns 3 metros, né? E lá na outra ponta tá aqui
um conector P10, né, mono, né? E como é que você liga ele no violão? Vou mostrar aqui. Aqui junto ao captador nós temos essas presilhas aqui, ó, do outro lado também tem, certo? Do outro lado também tem. Então o que acontece? Esse lado que vem fechando aqui é o lado que vai ficar virado para o braço do instrumento. Então funciona da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui logo, porque vai ficar mais fácil. Pronto, fica assim. Ele fica preso dessa forma aqui, ok? Tem esses parafusos aqui, mas não é necessário apertar não. Aqui já está bem firme, certo? E aí ele vai captar aqui a vibração. Bom, se você quiser um som um pouco mais grave, você pode inverter e colocar desse lado aqui. Eu confesso que, inclusive, pensei nisso agora, eu nunca testei dessa forma. Mas eu vou até dizer por que eu nunca testei. Bom, falando um pouco sobre o som dele, eu confesso que eu esperava um pouco mais. Esperava um pouco mais do som desse captador, certo? A proposta do captador magnético é dar um som um pouco mais natural, mais acústico, né, para o violão de aço. Esse captador ele consegue fazer isso em parte, certo? Ele é o single coil, não é o humbucker. E eu escolhi o single coil porque eu tinha medo de que comprando o humbucker eu ficasse com um som muito grave, muito escuro, sem brilho. E até porque esse violão ele já é um violão bastante grave, né? Ele já é um violão, por ser grande, muito grave, esse Tajima Dallas. O que acontece é o seguinte, mesmo comprando o single coil, eu achei ele pobre nos agudos, né? Na verdade, ele praticamente não tem agudo. Ele ali, ali chegando no médio agudo, ele já está perdendo força, né? Ele possui um som interessante nas regiões médias, no médio e médio grave. Ele tem um som realmente mais natural nessas frequências do que a captação piezo, né? Mas a falta de riqueza dele nos graves, pelo menos o single coil, no grave mesmo, e principalmente no agudo, a falta de presença dele nessas frequências acaba deixando o seu som quase tão não natural, quase tão plastificado quanto o piezo. E para mim isso se revelou, de certa maneira, uma decepção. Eu vi alguns vídeos no YouTube e acabei me levando por eles e, para falar a verdade, não atendeu exatamente ao que eu esperava. Vou terminar essa parte então, mas plugado, tocando em linha, é complicado tocar com ele. Outra coisa que precisa ser dita, pouquíssimo ganho ele tem. Você precisa tocar usando aí se for na mesa, você vai ter que adicionar bastante ganho, ou você vai ter que, se você for tocar num amplificador que só tem o master, você vai ter que botar um pedal aí, um booster, você vai ter que fazer alguma coisa, porque não dá. Então, em linha, o som é bastante prejudicado por essa falta de riqueza dele em algumas frequências. Tocando ele numa caixa de som, e aí você microfonando a partir disso, vai depender. Eu tenho aqui um amplificador, esse Pivey aqui, certo? Amplificador de guitarra. Esse violão com o captador magnético ligado nele não ficou bom. Mas lá na minha igreja eu já toquei com ele. São naquelas caixas de som grandes, até um alto-falante de 15 polegadas. Eu até esqueci agora o nome da marca, mas lá ficou interessante. Lá eu consegui tirar um som interessante. Então, eu ressalvo aí a possibilidade de você conseguir tirar um som interessante com ele, ligando em alguma caixa. Mas para você gravar em linha, ele não vai te ajudar muito, certo? Eu tenho algumas pretensões para fazer com esse captador e combiná-lo, conseguir uma configuração interessante, mas em outro vídeo eu vou falar. Agora eu vou colocar aqui um breve período aí, eu tocando um tema com ele em linha, e depois
microfonando ele nesse amplificador aqui e vou colocar os dois resultados para você ter uma ideia. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!